Meus amigos, o Brasil de hoje é o reflexo do último dia 8 de janeiro. Lamentavelmente, os patriotas, pessoas de bem, as pessoas que apenas queriam o melhor para o seu país, foram criminalizados, taxados de terroristas, de vândalos, de bandidos e tudo mais. Quando, na verdade, meia dúzia de infiltrados é que causaram a coisa toda, né? Eles que realmente, ao que tudo indica, foram financiados para estarem lá. Pois bem, a partir do momento que os patriotas foram criminalizados, as ruas foram esvaziadas, né? É só ver aí realmente aonde o Lula vai, não tem apoiador dele. Cadê os 60 milhões de votos, né? E os patriotas, apoiadores do presidente Bolsonaro, bom, esses continuam nas ruas, mas estão reprimidos, com medo e com razão. Afinal de contas, tem pessoas presas até hoje. Senhoras de 80 anos foram presas. Pessoas que sequer estavam em Brasília, na Praça dos Três Poderes, também foram presas. Pessoas que estavam no acampamento em frente ao QG de Brasília, cozinhando, foram presas. Enfim, há uma série de absurdos, de ilegalidades e de arbitrariedades que foram cometidos aí na sanha de perseguir realmente a direita, né? Apenas para, sei lá, criminalizar e esvaziar as ruas. O melhor dos cenários aconteceu e é por isso que tudo indica que realmente aquilo foi arquitetado. Pois bem, a CPMI do 8 de janeiro, que muitos duvidaram que iria sair, finalmente saiu. Os trabalhos estão em andamento e na semana que vem os requerimentos serão votados, né? A partir daí realmente a coisa vai esquentar, como eu já falei. Mas a gente espera que realmente essa CPMI, pelo menos, traga os fatos à tona, né? Que a verdade dos fatos seja exposta para que os patriotas que ainda estão presos, muitos inocentes, sejam soltos, para que a direita seja descriminalizada e para que as pessoas de bem possam voltar às ruas de maneira pacífica e ordeira para manifestar-se aí a sua indignação contra esse desgoverno que está ladeira abaixo, que está destruindo a nossa economia, não é? E se Deus quiser, nós vamos atingir esse objetivo. Agora, as coisas ficaram difíceis mesmo quando o desgoverno percebeu que não ia conseguir barrar a CPMI. Aliás, eles fizeram de tudo, tentaram de tudo, liberaram cargos, emendas, fizeram promessas e tudo mais, né? Mas não teve jeito, a CPMI saiu sim, principalmente depois que vazou aquele vídeo, não se sabe por quem, onde o ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, estava lá presente, né, inclusive direcionando com a sua equipe os manifestantes, né, direcionando, servindo água e tudo mais, só faltou servir um cafezinho e um lanche, né, dar uma cadeira ali para eles descansarem e tudo mais, só faltou isso aí, ou pelo menos as câmeras não pegaram, mas estava lá, batom na cueca, não tinha como negar, então a CPMI saiu. Entretanto, como o desgoverno tem maioria no Senado, eles acabaram conseguindo emplacar a senadora Elisiane Gama na relatoria, né, isso foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Afinal de contas, a CPMI ou CPI é um instrumento da minoria. Olha o que foi a CPI da pandemia. Só tinha base de oposição na época, né? Governo Bolsonaro, então só tinha base de oposição lá. Agora, o que o governo fez? Dominou o instrumento que é da minoria. A gente respeitou no passado. Por que eles não respeitaram agora, né? Porque eles não têm nada de democráticos. A Elisiane Gama foi colocada lá justamente para blindar o Flávio Dino, seu aliado lá do Maranhão, e obviamente o desgoverno Lula, né? Não tem segredo. Inclusive, ela já disse ali num discurso que chamou as pessoas que estavam lá de vândalos, de golpistas, quer dizer, ela já está dizendo como que vai ser o relatório dela, totalmente parcial, né? Mas não ficou por isso mesmo, não. O deputado Marco Feliciano fez uma fala muito dura na cara da Elisiane Gama, tá? E vale a pena realmente assistir. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque ele expôs ali realmente a hipocrisia dela e dos seus apadrinhados, digamos assim, né? Prestem muita atenção no vídeo. De tanta euforia. Senhor presidente, a primeira vítima de qualquer guerra, e aqui nós estamos numa guerra de narrativas, é a verdade. Infelizmente, e quando a verdade é a primeira vítima, sofrem aqueles que têm menos poder. A questão nessa CPI, que está sendo esquecida, é que nós estamos lidando com pessoas, com famílias, com seres humanos. E eu acredito que taxá-los de golpistas é muita crueldade. Podemos chamá-los de patriotas ou até de vândalos. Sobre o plano de trabalho da relatora, ele já foi traçado e o sentimento que eu tenho é que o relatório está contaminado, afinal de contas a relatora nunca foi a favor da abertura da CPMI, ela não assinou a CPMI, então a sua declaração... Vocês viram ali, né? De maneira calma, tranquila, educada, ele simplesmente mostra a hipocrisia da Elisiane Gama. A senadora nunca foi a favor da CPMI, não assinou o requerimento, não fez, sempre foi oposição a essa CPMI e agora está aí na relatoria dela, né?
mostrou hipocrisia, em poucas palavras e de maneira calma, tranquila, serena. Antecipada, chamando de golpistas as pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, não tornam ela isenta, né? Então está contaminado já o seu relatório, eu não sei o que faremos daqui para frente. Senhor presidente, as pessoas aqui gostam muito de fazer, né, um cronograma do golpe, selando aqui senhorinhas de 80 anos de idade, mulheres e crianças sem arma de fogo. Tentativa de golpe com senhoras de 80 anos de idade sem armas de fogo. Que tentativa de golpe é essa, meu Deus do céu? Gostaria de relembrar aqui, senhor presidente, uma outra ordem cronológica, talvez, e é apenas aqui, digo, uma ilação, né, o motivo de levarem pessoas de bem ao desespero do dia 8 de janeiro. Olha aí. Essa aqui é a minha cronologia. Senhor presidente, desde a redemocratização do nosso país, há 30 anos atrás, nós sabemos que nunca houve no nosso país um governo de direita, sempre foi de esquerda. Mesmo chamando Fernando Henrique Cardoso de direita, e ele mesmo tentou dar entrevista dizendo assim, eu não sou de direita, mas rotularam ele. Nós sabemos que tanto ele, Lula, eram amigos no início. Então, desde a redemocratização, o nosso país foi governado por esquerdistas. E sempre houve no coração dos conservadores um desejo de termos, de fato, uma alternância de poder, e a alternância veio com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Foi um susto, porque pegou toda a esquerda de surpresa, não se esperava isso, o establishment estabelecido não esperava isso, e para o desespero de todos, um capitão do exército assume o governo do nosso país. O povo estava agora respirando ares de um pouquinho de esperança nessa história. E aqui começam as lutas desse povo que respirava a esperança. Em 8/4/2020, começou-se toda uma luta contra Bolsonaro. O STF, por exemplo, garantiu em 8 de abril de 2020 autonomia para os estados e municípios que adotassem medidas de isolamento social, o que era contra o que foi determinado pelo governo federal. Em 29 de abril de 2020, o Dr. Ramagem, que está aqui do meu lado, foi impedido de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal por ser amigo da família Bolsonaro, mas nós estamos vendo que agora está alguém sendo eleito para um cargo talvez muito maior, e essa pessoa também é amiga de alguém e ninguém fala nada. Cristiano Zanin, né? Amigo pessoal do Lula, advogado dele, e tá aí sendo indicado para ministro do STF. Aí ninguém fala nada, né? Mas com Ramagem, nada sobre isso. Em 7 de setembro de 2021, André Mendonça, senhor presidente, ele começou a sofrer uma retaliação dentro do Senado Federal, isso porque foi indicado em março daquele ano, e somente 9 meses depois assumiu a cadeira lá no STF, e nunca houve na história do nosso país alguém indicado ao Supremo Tribunal Federal que passasse 9 meses aguardando tudo isso. Em 16 de dezembro de 2021, o Ministério Público afasta do IPHAN, do Instituto Patrimônio Artístico Nacional, Larissa Rodrigues. Em 3 de março de 2022, o STF decidiu, por exemplo, manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, proibiu o governo federal de monitorar servidores antifascistas. Em 29 de agosto de 2022, uma ação contra empresários, no final de agosto, o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou a operação da Polícia Federal contra aqueles que eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Em 20 de setembro de 2022, um decreto de armas foi derrubado pelo ministro Fachin. Em 18 de outubro de 2022, o ministro do STF, Luiz Barroso, liberou um ônibus gratuito aos eleitores no segundo turno, mas a Lei 6.091 de 74, no artigo 11, diz que isso é crime, é campanha eleitoral antecipada que não podia ser feita. Senhor presidente, 900 mil presos no nosso país, mais 600 mil aguardando julgamento. Organizações criminosas proibiram bolsonaristas de pedirem voto nas comunidades, e um salvo geral foi passado para todos, dizendo que era para votar no outro tipo de candidato. Senhor presidente, retiraram de trás das grades um condenado de 3 instâncias por vários juízes para ser um candidato do então governo que aí está. Senhor presidente, milhares de inserções de rádios na campanha eleitoral foram veiculadas, ou deixaram de ser veiculadas, do candidato dos conservadores por conta de todas essas coisas. Essas pessoas se viram aflitas, abandonadas, e foram para frente dos quartéis pedir ajuda, como determina a Constituição Federal. Pessoas honestas e pessoas que estavam ali sem nenhum tipo de arma pesada. Chamá-las de golpistas é crime, é crueldade, e os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Que essa CPI faça de fato justiça, e não, mais uma vez, haja como justiceiros com pessoas que não têm como nós o direito de fala e poder se defender. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. É isso. O deputado foi muito feliz na fala, né? Expôs ali, primeiramente, a hipocrisia da senadora Elisiane Gama na relatoria dessa CPMI, que deveria, ressalto, ser um instrumento da minoria, né? Entretanto, está lá a base do governo tendo maioria na Câmara, aliás,
na mesa diretora dessa CPMI, né? E por último, ele elucidou ali muito bem, diga-se de passagem, a cronologia dos fatos, né? Então ele disse o que levou as pessoas a irem para o dia 8 de janeiro ali, para aquele dia, né? Que, na verdade, era para ser realmente um dia histórico, era para ser uma manifestação pacífica, ordeira e tudo mais, mas por conta de infiltrados que acabaram quebrando tudo, invadindo, e aí alguns emocionados acabaram indo na onda, deu no que deu, né? Não era para ser aquilo. A gente nunca pregou violência, depredação, invasão, quebra-quebra e tudo mais. As manifestações de direita sempre foram pacíficas e ordeiras. O povo que estava na frente dos QGs ficou aí por quase 2 meses ou mais de 2 meses de maneira pacífica e ordeira, sem deixar um papel de bala na rua, né? Historicamente a direita sempre foi pacífica. E o senador disse ali, claro, que, olha, isso foi um resultado de tudo que aconteceu antes, né? Então, a censura seletiva aos de direita, conservadores, somente canais de direita foram desmonetizados, derrubados, censurados, a Jovem Pan foi censurada, a gente foi impedido de chamar o Lula, de fato, daquilo que ele é, né? Aquele crime pelo qual ele foi descondenado, o cara saiu de trás das grades, o sistema liberou ele para concorrer à reeleição e tá aí onde está. Então, salta aos olhos e a gente foi impedido de dizer isso. A gente foi impedido, não podia falar descondenado, não podia falar ex-presidiário, um fato geográfico. O cara estava na cadeia, não tá mais, é um ex-presidiário, a gente não pôde fazer isso. O TSE proibiu. O TSE também impôs várias questões ali contra o presidente Bolsonaro. Enquanto a esquerda podia falar o que quisesse. O Lula podia chamar o Bolsonaro de genocida e o Bolsonaro não podia chamar o Lula de ex-presidiário. O Lula é um ex-presidiário. Esteve na cadeia, não está mais, é ex-presidiário. Bolsonaro não é genocida, no entanto, quem é que foi impedido de falar o quê? Salta aos olhos. Isso, somado a diversos outros fatores, o escândalo do radiolão, salvo engano, foram mais de 1 milhão de inserções que a campanha do presidente Bolsonaro teve a menos do que a campanha do Lula. Quanto 1 milhão de inserções não mudaria de votos? Quanto? Nós tivemos 2 milhões de diferença aí nessa campanha, né? 2 milhões, não sei, né? Então, assim, foi por conta de tudo isso que as pessoas realmente foram pro dia 8, mas ressalto, não foram para invadir, não foram para quebrar nada. Aquilo foi obra de infiltrados, como se Deus quiser, espero que a CPMI possa provar isso aí. Então, finalizando, parabéns, deputado Marco Feliciano, pela excelente fala, expôs a hipocrisia e mostrou realmente por que as pessoas foram para as ruas no dia 8, né? Lamentavelmente aconteceu o que aconteceu, né? Não foi obra dos patriotas e muito menos era o que eles queriam, né? Tenho certeza disso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.